do Apocalipse, os irmãos já sabem disso. Nós estamos aqui diante dessas 7 cartas, onde o Senhor Jesus enviou aquelas 7 igrejas, que representa hoje a totalidade de todas as igrejas. Eu quero começar falando, dizendo para você o seguinte: o noivo, que é Cristo, ele está andando no meio da sua igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando apenas aqui, onde estiver a igreja do Senhor. Até aquelas que não são do Senhor, ele está observando também, ele está de fora, está de longe. Mas o noivo, que tem a sua noiva, ele está no meio da sua igreja. Mas o que me chama a atenção é que antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele vai manifestar o seu juízo à sua igreja. E quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Pedro que diz: porque chegou o tempo de começar o juízo, e começa pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? O juízo de Deus está acontecendo. Imagine para as pessoas que não têm o Evangelho. Então o juízo vai começar por nós. Por isso Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas aqui do Apocalipse, antes de mostrar ao mundo. Ele tratou com a igreja. E essas cartas que nós acabamos de ler, elas têm basicamente a mesma coisa, a mesma estrutura, que é apresentação, apreciação, reprovação e promessas. É isso que a gente viu nessas 7 cartas. Por exemplo, para duas igrejas recebe elogios: Esmirna e Filadélfia. Nessas 2 igrejas você não vai encontrar nenhuma crítica, só elogios. 4 igrejas recebem críticas e elogios: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Ela recebe elogio de Jesus, mas tem um porém contra você. Jesus elogia e tem um porém. Uma só igreja recebe crítica. Qual é ela? Laodiceia. Não tem nenhum elogio para essa igreja. Jesus critica aquela igreja que se achava a ricona, a abastada. Jesus critica aquela igreja. Então, olhando para essas igrejas, eu quero tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. E a primeira delas é o seguinte: Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém pregou para nós. Talvez você se converteu na igreja, outros se converteram na rua. Então Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu quem? Viu 7 candelabros, que representa a plenitude da igreja, representa a igreja do Senhor Jesus. Resumindo para você, esses 7 candelabros representam a igreja. E só depois ele vê Cristo glorificado no meio da sua igreja. Ele diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Então ele vê ali no meio, ele está vendo no meio da sua igreja, Jesus. Jesus, ele está aqui na sua igreja, no meio da sua igreja. Eu costumo falar para os irmãos lá na serra, onde eu estou aqui: sempre que você estiver em casa se preparando, se arrumando, tenha isso no seu coração. Você já está na presença do Senhor, mas você vai vir para cultuar ao Senhor. Eu vou para a presença de Deus. Jesus está aqui, irmãos. Você tem noção disso? Jesus está aqui. Ele está no nosso meio. Ele tem falado conosco. Ele tem nos exortado. Ele está aqui no nosso meio. Ninguém verá a Cristo fora da igreja. Existe até um movimento que eu não pesquisei mais, mas que está crescendo aí: os desigrejados, os decepcionados com a igreja, com pastores, e dizem assim: agora a gente vai se congregar pelas internets, a gente somos os... Eles acham que fazem parte, mas Jesus está observando eles também. Estão observando, porque a salvação vem por quem? Por meio de Jesus. Ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja de Jesus. Tem que fazer parte dessa igreja. Cristo valoriza a sua igreja.
Ele ama a sua igreja, ele morreu por ela. Hoje muitas pessoas, elas querem Cristo, mas eles não querem participar da igreja. E por isso que muitas pessoas ficam mudando de igreja, procurando a igreja perfeita. Não, irmão, não tem. Ah, essa igreja tem isso. Não. Mas Jesus, ele ama a sua igreja. A atenção de Jesus está voltada para a sua igreja, para o seu povo. Então a primeira lição é essa: Cristo é conhecido na e através da igreja. Nós somos o povo de Deus. Eu estava orando nessa manhã em relação a essa mensagem e pedindo ao Senhor, eu preciso proclamar o Evangelho, trazer pessoas a Cristo. Ontem eu falei lá na Serra, nós estamos há quase 2 meses falando sobre a mulher samaritana. E a gente falou ontem daquela mulher que teve encontro com Jesus. Que é a mulher que tinha 5 maridos, estava com um amante. Mas quando Jesus revelou o seu pecado, que ela compreendeu que ela bebeu da água da vida, ela se tornou missionária na mesma hora, irmão. E ela trouxe um monte de gente para Jesus, para a igreja de Jesus, para ouvir o Evangelho. E ela conheceu Jesus através de Jesus. A segunda verdade é: Cristo está no meio da sua igreja, como a gente já viu, fazendo o quê? Em ação. E também trazendo cura, remédio para os seus males. Cristo não apenas está no meio, mas ele está andando, ele está em ação, e ele está investigando. Ele sabe cada passo que eu dou, ele sabe cada passo que você dá, ele sabe o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Ele conhece a minha vida, a sua vida. Nós estamos nus diante dele. Ele está investigando a sua igreja. Ele está no meio. Por isso que ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 2, diz que ele anda no meio dos candelabros. Isso quer dizer que, como disse o irmão Ayrton esses dias, ele sonda, como diz no Salmo 139, ele sonda a sua igreja. Por quê? Porque também os seus olhos são como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Nós temos que ter isso em mente. Mas hoje, muitos males têm atacado a igreja. Quando eu falo igreja agora, eu não estou falando apenas aqui na Igreja Batista, estou falando no geral. Muitos males têm atacado a igreja. E um dos males que tem atacado a igreja é o esfriamento, irmãos. Eu não sei qual é a sua maior oração, se é que tem uma oração grande, né? Não é só para falar. Não tem. Mas, por exemplo, algo que você ora mais. Eu sempre oro: Senhor, nunca me deixa ficar no meio dos esfriados. Porque Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, irmãos. Quantas pessoas se esfriaram na fé? Perderam. Não tem mais alegria, irmãos. Eu não sei se você é do tipo de crente, de homem, de mulher de Deus, como foi citado aqui, que de fato as pessoas possam falar assim: você não é perfeito, mas as pessoas dizem para você: você é um jovem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. As pessoas buscam ajuda, porque o mundo está sedento de pessoas de Deus. Mas infelizmente o esfriamento tem batido dentro da igreja. Muitos homens e mulheres têm se esfriado na fé. E a minha oração sempre foi essa: Senhor, nunca me deixe, Senhor. Por exemplo, eu não me preparo para pregar, mas eu não subo para cá despreparado. Mas eu me preparo para mim, em primeiro lugar para mim. Eu disse isso lá na Serra, eu disse: a história dessa mulher é para mim. Eu preciso cuidar da minha alma. O mundo está aí, irmãos. E muitas pessoas estão perdendo o prazer pelas coisas do Senhor. Se esfriaram. O pecado, o que é que esfria? Não é porque essa igreja não tem não sei o quê, essa igreja não sei o quê, o louvor não sei o quê. Não. O que esfria crente é pecado. Não confessado, viu? Porque pecar a gente pega. Agora confesse e deixa que você alcança misericórdia. Nós estamos diante de um Jesus que é bom, misericordioso, compassivo, que é advogado, que ainda não veio como juízo, mas ele está aqui nessa manhã para dizer para você que ele te perdoa. Se você caiu, se você pedir perdão, ele perdoa.
perdoa a mulher, que essa mulher está no meu momento que 5 maridos, 5 casamentos. Perdoou. Deu a ela a água da vida. Ele também perdoa. Muitas pessoas têm se esfriado. Outros males que têm atacado a igreja. Heresias. Falso ensino. Antigamente, quando eu comecei a pregar, eu vinha para a igreja. Eu nasci numa igreja pentecostal. E eu vinha para agradar o povo. Aí o povo dá glória a Deus. Você pode até dar glória a Deus aí, quando Deus tocar no seu coração. Amém? Não é pecadão. Amém? Pode dar. Mas eu vinha nisso. Mas hoje, o meu maior cuidado é de chegar aqui e ensinar uma inverdade. Eu estou aqui diante de você de uma mensagem que eu passei quase um mês digitando, observando, olhando os comentários, olhando não sei aonde, examinando, para poder não ensinar uma inverdade. Porque a igreja, ela tem um dono. Nós, como servos do Senhor, como pregadores, nós temos que ensinar a verdade para as pessoas. Mas muitas igrejas têm entrado por esse caminho da heresia. Falso ensino, falso evangelho. E aí se esfria, irmãos. Porque você vai para a igreja, não vem para cá que você vai ficar rico, não. Vem para cá que você vai receber, não. Nós já recebemos, né? Se você está aqui e entregou sua vida para Jesus, o seu nome está no livro da vida. E como diz os irmãos pentecostais, nem há borracha no inferno que apague. Entendeu? Não tem como apagar. Estava conversando com a minha esposa, a gente sentado lá na cama, e a gente fica conversando sobre a Bíblia, ela faz algumas perguntas, né? Eu falei assim, minha filha, não se preocupe não. O seu nome foi escrito antes da fundação do mundo, só confirmou quando você aceitou Jesus. Aí li para ela os textos. Então, irmão, as heresias. Louvado seja Deus, que nós temos procurado, aqui temos o pastor Hélio, o pastor Marco, o missionário Francisco, o irmão Darlon, as mulheres que vêm aqui, a gente tem procurado ensinar a verdade. Temos o cuidado. Eu estou lá na Serra do Moraes, ainda que tenha 6 crentes, eu preciso ensinar a verdade. Porque eu disse para esses dias, eu estava dando um discipulado, e falei assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui, mas 2 almas estão firmes. Eu disse, no dia que chegar lá no dia no céu, que você estiver lá, valeu a pena. Precisamos ensinar. E o que é que liberta? É a verdade. Não precisa mais de culto de libertação. Vem aqui, não. Conhecereis a verdade vos libertará. Voltando de novo na mulher samaritana, conheceu Jesus, a verdade libertou ela. Conheça Jesus. Leva as pessoas a conhecer Jesus. Ensinar. Levar. Outra coisa, eu botei alguns, vou falar só 3. A imoralidade sexual. Tem esfriado muitos crentes. Irmão, nós somos tentados todos os dias. Principalmente você e eu, nós que somos obreiros. O diabo investe com força, irmão. Se a gente não vigiar, a queda é feia. Então, varão, como diz aquele louvor lá, vigia, vigia, varão. Você também, vigia, vigia, varoa. É um hino do Tonzão. Vigia. Cristo está no meio da sua igreja. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, Jesus se apresentou como aquele que está no meio da sua igreja, sustentando a sua igreja, a liderança. As 7 estrelas, quer dizer, representa também toda a igreja, os pastores, mas representa toda a igreja. Jesus está sustentando, irmão. É Jesus que vai sustentar você. Para a igreja de Esmina, que estava passando pelo sofrimento, perseguição, pela morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. A igreja de Esmina é uma igreja que das 7 eu gosto mais das 2, né? Mas as de Esmina tocou muito meu coração. Uma igreja que era pobre, elas achavam que era pobre, mas era rica. Eles estavam morrendo, tinham seus bens saqueados, mas eles não perdiam. Jesus falou assim, ó, seja fiel até a morte. E Jesus se apresenta como aquele que esteve morto. E fala assim, ó, vocês estão morrendo por causa de mim, mas eu morri, ressuscitei e estou vivo. E aquela palavra fortalecia aqueles irmãos.
Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza, caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu conheço. Ele sonda. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, estava morta. Conhece alguém assim? Conhece alguma igreja assim? Eu conheço um monte de igreja aqui na área de Pina, que acha que está viva. Está lá, glória, glória, cantando. Mas começou errado, anda errado. A pessoa se declarou pastor, se ungiu pastor, não tem ninguém na frente dele, não tem nada e está lá. Quando chegar no dia do juízo, vai assim, olha, apartai-vos-me que eu não vos conheço. Um dia eu corrigi um irmão. Eu estava na igreja fulano tal, eu saí, eu disse, rapaz, Deus me deu uma chamada, não sei o que e tal. Aí ele começou, falei assim, irmão, se você abrir essa igreja, as pessoas vão te chamar você de pastor. E tu não é pastor. Tu não tem chamada pastoral. Aí ele disse assim, quem foi que ungiu Paulo? Ele achou que Paulo se ungiu sozinho. Eu disse, Ananias, meu irmão. Leia a Bíblia. E outra coisa, você acha que foi assim, da noite pro dia, igual a mulher samaritana? Não, ele passou, foi 14 anos. Até começar. Aí ele ficou meio chateado. Passou um dia, eu estava fazendo culto aqui na Praça do Topeira, ele veio, eu vim trazer uma mensagem do Senhor, eu digo, vá para outra praça que eu estou nessa. Vai lá para outra, entrega a mensagem lá. E aí, pronto. Depois ele se acalmou. Tem muitas pessoas se achando que está vivo. Será se você está vivo mesmo? Eu quero voltar para você aqui. Você é um tipo de gente que está vivo no reino de Deus ou você está morto? Você está ativo? Para a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força. Ele tinha pouca força, mas era fiel. Você pode não ter muita coisa, mas seja fiel. A igreja de Esmirna era fiel. A igreja de Filadélfia era fiel, irmão. Fidelidade. Em tudo. Nós temos que procurar ser fiel. É fácil, não. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. A igreja era tão pobre que só tinha dinheiro. Conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Porque o recurso é Jesus. Não ajuntei tesouro na terra. Aquela igreja se achava. Nós estamos abastados. Nós temos tudo. Vocês são pobres, cego, miserável e nu. Jesus conhece. E para uma igreja que não tinha nada, que morava nas cavernas, que congregava dentro dos buracos, que não tinha televisão de nada, tinha os seus bens saqueados. Ele falou, vocês são ricos. Porque ele estava morrendo por Jesus. Veja a diferença. Jesus conhece. Cristo está no meio da sua igreja, em ação, com remédio para curar, para restaurar. Terceiro, dentro da mesma igreja. Eu vou até a hora 10, não vou ultrapassar. Mas isso aqui é interessante. Dentro da mesma igreja, há pessoas fiéis e pessoas infiéis. Por isso que às vezes a gente não consegue conviver com alguns irmãos, porque a gente pensa que todo mundo é crente. A fulano. Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas faltava amor. A igreja era da doutrina, a igreja de Éfeso era da palavra. Os irmãos eram batista do pé roxo. Entendeu? Ouviu essa palavra batista do pé roxo? Só no seminário dessas coisas, viu? No seminário tem eu sou batista do pé roxo, eu sou assembleano do pé roxo. Aqui tem um bocado de batista do pé roxo, louvado seja Deus. Tá vendo? Quer dizer que é batista de verdade, irmão. Então, o pessoal de Éfeso, eles eram fiel na doutrina. Mas perderam o primeiro amor. Entendeu? Perderam Jesus. Em Pérgamo, enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão, se prostituindo. Em Tiatira, havia tolerâncias aos ensinos e práticas de uma falsa profetisa chamada Jezabel. Ali naquela igreja de Tiatira,
Em Sardes, embora a igreja estivesse vivendo de aparência, havia uns poucos que não tinham contaminado as suas vestiduras. Havia uns que estavam vendo de aparência, mas havia algumas pessoas que não tinham contaminado as suas vestiduras. Irmãos, há pessoas fiéis e infiéis no meio da igreja. Nós temos que aprender ao joio e o trigo, ao bode e à ovelha. Aí você identifica o bode bem facinho e a ovelha. A gente que, entre aspas, que pastoreia, falei entre aspas porque eu não sou pastor ainda, mas eu faço trabalho. A gente encontra esses dois grupos. E Jesus enviou e diz, vocês vão cuidar, vocês vão comer do lobo. Então a gente vai começar identificando. Eu sou da roça, irmão, nasci na roça. Você sabe que bode é bicho que chifra você. Se você virar as costas para um bode, ele corre, derruba você. Já entendeu, né? Com o irmão bode, né? E a ovelha é mansa, irmão. A ovelha apanha. Mas como a ovelha muda, vai até o matadouro. Ela só chora. Estão me perseguindo, estão me matando, estão me levando para a cruz. Mas ela fica bem caladinha. Lembra de Jesus, foi? É assim o crente, ovelha. Ele não precisa. Eu aprendi a lição. Eu não preciso me defender. Eu não fico mais assim. Eu nunca. Fulano, não. Quando me persegue, eu louvo a Deus. Bem-aventurados. A gente não precisa. A gente tem um defensor. A gente precisa, o mais forte deve suportar o mais fraco. Eu tenho me ensinado isso a umas meninas lá na serra, porque falou assim, não, irmão, tá difícil. Eu disse assim, você é mais forte, você é crente, fulano não é. Eu sei que você dá vontade de pular no gogó dela, mas não pula não. Ora por ela, porque a cabeça dela vai queimar. Tenha paciência. Então, irmãos, guarde isso. Há pessoas fiéis e pessoas infiéis no meio da sua igreja. E nós devemos entender isso. Não fique procurando perfeição. Ajude. Quando alguém cair, levante. Quando alguém tiver fraco, chega lá. Para que quem sabe que esses dois grupos, a gente não sabe dizer quem é joio e quem é trigo. Só quem saber é ele. Porque é muito parecido. Eu postei no meu Instagram um dia um vídeo sobre o joio e o trigo. O cara mostrando lá. Meu irmão, você pega igualzinho. É igualzinho mesmo. A diferença é quando esmaga. A diferença entre o joio é quando você esmaga ele, assim. Se for o joio, aí vai sair só palha, irmãos. E Jesus disse que vai ser queimado lá no batismo com fogo, que é o juízo final. Entendeu? Mas o trigo, ele sai a sementezinha, esmagado, sai fruto. É assim. Quando a gente, de fato, é nascido de novo, quando as pessoas, ou o mundo, ou o diabo, seja quem for, sai a fruto. Por que a gente fala assim, não combata o mal com o mal, mas o mal com o bem? A gente não pode se tornar a imagem do agressor. Fulano está dizendo, não. Se alguém grita com você no trânsito, não grite com ele. Ei, tudo bem? É assim que eu faço. Rapaz, me perdoa aí, mano. Perdoa. Já cometeu esse pecado no trânsito? Não de brigar, não briguei, mas já aconteceu de você entrar no lugar errado assim, o cara fala assim, você está doido. Perdoa. Eu errei. Valeu, vou lá, pego na mão do cara. Porque depois vai ver no meio da rua. Fala assim, aquele irmão atravessou do meu carro ali, não pediu nem perdão. Nem que ele entrar aqui nessa igreja não, porque aquele irmão... Entendeu, irmão? Se você não der um bom testemunho, ninguém vem não. Falei outro lá na serra. Falei assim, a partir de sábado, a gente vai retornar um trabalho com esse adolescente, porque eu percebi que eles dispersaram. Então a rede social tá lá. Um monte de coisas... Os adolescentes da serra, eu digo, não, está errado. Estão indo na igreja, mas eu preciso sentar com eles. Levar um bolinho, né, Darlon? Pegar a estratégia do Darlon. Leva um chocolatezinho. Aí, é para botar isso aqui na cabeça deles. Para poder ensinar eles a ser fiel. Outra coisa. Quarto, a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Jesus conhece a sua igreja de forma profunda. Tem vários versículos aqui que eu poderia citar, que eu vou passar aqui para a gente passar para frente aqui. Por exemplo, a igreja de Esmina era pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. A igreja de Pérgamo tinha
gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio. Imagine. Outro dia um pastor falou o seguinte: nem todos estão preparados para o martírio, nem todos vão passar por isso. Eu fiquei pensando sobre isso. Um dia eu perguntei a ele, falei assim: pastor fulano de tal, é o seguinte, se você olha para a história e para a Bíblia, menos João, o resto foram tudo decapitado, morto, esfoliado, arrastado. Não sei se você já estudou. Eu já li um livro, uma parte do livro, não todo, que o livro é muito grosso. História dos Mártires. Um livro grandão assim. Eu tenho ele no PDF, falei muita coisa. Então assim, eles morreram. Aqui em Pérgamo tinha irmãos, por exemplo, o pastor da igreja de Pérgamo, segundo Tertuliano, que no caso era Antipas, foi colocado dentro de um boi de bronze. E colocaram o boi de bronze dentro do fogo e ele morreu queimado. Mas não negou. Irmãos, a gente, como foi falado aqui, dia da tempestade está vindo. A grande tribulação está chegando aí. Será que a gente estaria preparado? Aí você diz, mas nem todo mundo vai passar. Eu sei, mas a gente estaria preparado para morrer por Jesus? Alguém um dia perguntou para mim assim, será se você está... Rapaz, eu estou lutando para isso. E se alguém botar um revólver na tua cabeça e falar assim, ou você nega Jesus ou você morre, o que é que você faz? O que é que você faz? Qualquer dia eu vou fazer um teste aqui, viu? Você não vai perceber que é eu não. Todo mundo vai ficar apavorado. Eu quero ver quem é crente nesse dia. Eu só avisando, mas você vai saber. Eu falo assim, eu vou escolher Jesus. É sério, eu estou falando sério. Porque eu já recebi, você já recebeu a ameaça de morte? Alguém já disse assim, eu vou lhe matar hoje? Eu pregava na rua, tinha um camarada que era macumbeiro. Ele mandava para mim. Ele achou meu Facebook e mandava, eu estou lhe observando. Mandava os vídeos eu pregando. Entrava no negócio lá, é só macumba pura. Ele falou assim, eu tô lhe observando. Eu disse, eu pode vir. Quando chega lá falar, ele mandava um monte de coisa para mim. Eu disse, eu estou pronto. E você, está pronto para morrer? Ele observando, desviado. Eu falei assim, rapaz, volta para Jesus. Mas ele estava filmava, eu canto, eu pregava, ele filmava, falava assim, ó, eu estou vendo aqui, viu? Você é um falso profeta. Depois fica lá perto dele. Eu vou expulsar seu demônio lá na hora. Ele nunca veio. Irmão, você está preparado para sofrer por Jesus? Mas vem a gente nega Jesus numa coisa simples. Coisa simples, irmão. Aí a gente nega Jesus. Imagina morrer. A gente precisa se preparar para isso. O pastor de Antipas, ele morreu. Em Tiatira, a igreja de Tiatira estava trabalhando mais do que no início. Pense. Eu não sei se você é mais crente no início ou agora. Eu tenho observado a minha vida. Porque que eu arquivo todas as minhas pregações, tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu louvo a Deus pela tecnologia, eu louvo a Deus pelo celular, computador, cartão de memória, pendrive. Eu arquivo tudo. Que eu vou observando se eu li isso, eu li. Quando eu leio um livro, eu marco ali, eu li isso, para ver se eu estou desenvolvendo. Em Sardes, tinha reputação, de uma igreja viva, mas estava morta. Em Filadélfia, era uma igreja fraca diante dos homens, mas era poderosa aos olhos de Cristo. Nós temos que ser, em primeiro lugar, diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu caminhar para a gente concluir aqui. Em quinto lugar, Cristo anda no meio da sua igreja e Ele oferece oportunidade de arrependimento. Diante de todas as coisas que Jesus vê, Ele fala assim, se você se arrepender. A igreja de Éfeso diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te. Essa é a música. Eu não vou nem citar os outros versículos que você já conhece, das outras cartas. Para a igreja de Esmina, seja fiel até a morte. Ele vai exortando a igreja ao arrependimento, porque antes de Jesus ele manifestar o seu juízo, ele vai chamar o seu povo ao arrependimento. Porque sem arrependimento não há
como você entrar no céu. Precisamos nos arrepender do nosso pecado. Então Jesus olha para essas igrejas e a palavra é essa, para algumas, menos para Esmirna e Filadélfia. Arrependa-te, 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 lembra-te. A minha pergunta nessa manhã: de que você precisa se arrepender? A igreja de Pérgamo estava se misturando com o mundo, Jesus manda ela se arrepender. A igreja de Tiatira, que tinha Jezabel como profetisa, se arrependa, se arrependa. Essa é a palavra, irmão. Deus chama-nos ao arrependimento nessa manhã. Eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Eu não sei como é que você tem lutado com você mesmo. O pecado bate todo dia à sua porta. A gente precisa resistir. E eu quero partir para a gente concluir aqui. Mesmo Jesus conhecendo todas as coisas, em sexto lugar, Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. O que me chama a atenção é porque isso significa que nem todos os membros da igreja visível, da igreja aqui, ó, são membros da igreja invisível. Existe uma igreja invisível. Nem todos os membros da igreja locais são membros do corpo de Cristo. Então há uma promessa aqui. Eu vou ler só de uma, mas a promessa é para todos, para todas as igrejas. Por exemplo, a igreja de Éfeso: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que significa? Vida eterna. Lembra de Adão e Eva, né? Não coma não, você vai morrer. E morreram. Mas aquele que for fiel, irmão, tem uma recompensa, irmão. Servir a Deus, existe recompensa. Se você for fiel até a morte, darei a coroa da vida. A palavra para todas é a mesma coisa. Por isso que no final ele assim, o que diz o Espírito às igrejas. Então, a vida é eterna. Para a igreja de Esmirna, eu já falei, ser fiel até a morte. Para a igreja de Pérgamo, ele diz o quê? Ao vencedor darei do maná escondido, e também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. Isso é porque ali em Pérgamo, quando o juiz ia trazer a sentença das pessoas, dos condenados, a pessoa que era absolvida recebia a pedrinha branca, a pessoa que era condenada a pedrinha preta. É isso que Jesus está explicando. Ele está falando no contexto ali. Então há uma promessa, irmão. E aqui em todos os textos, vai falar que Deus seja fiel ao vencedor, vai dar o direito, por exemplo, na igreja de Sardes. Ao vencedor será assim, vestido de brancos, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Há uma promessa para cada uma dessas igrejas. Há uma promessa para nós, irmãos. Nós estamos aqui, mas vale a pena, como diz Juliano Anderson naquela música, vai valer a pena servir a Deus, irmão. Já valeu a pena. Porque a gente tem esperança. A gente não pode andar frustrado. Quando eu olhei essas cartas, eu li nessa madrugada essa carta 2 vezes. Irmão. Li aqui mais uma vez. Por quê? Porque a gente vê a nossa esperança. Nós estamos aqui, mas nós temos certeza. Nós servimos a um Jesus, resumindo aqui, fechando, que está vivo. Você não pode andar aí cabisbaixo com quem você não fizesse parte do reino de Deus. Nós temos a esperança de um dia estarmos ali no céu. A palavra, o coro é o mesmo. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O que é que isso está dizendo? A gente perseverar até o fim. A gente não desistir no meio da caminhada. Se você deve olhar para Jesus, olhar para Ele, você deve focar em Jesus. Ele está observando. Ele está no meio da sua igreja. Mas Ele deve estar nas nossas vidas. E nós devemos ter alegria em servir a Deus. E temos a certeza que Ele estará conosco todos os dias. Ele não prometeu? São para as pessoas que são dele. Os missionários, pessoas que nasceram de novo, eles que estão convosco todos os dias. Por que eu não tenho medo do inimigo das nossas almas? Porque Jesus venceu ele.
Venceu, irmãos. Por que eu sou um homem feliz? Eu disse outro lá na serra, vocês sabem disso aqui, já disse 500 vezes aqui, né? Vou dizer de novo. Eu falei assim, irmão, se não tem ninguém feliz aqui nessa igreja aqui, nessa serra, chegou um. Sou feliz, irmão. Sou feliz porque eu conheci Jesus. Sou feliz por causa dessa palavra. Eu estava aqui antes chorando porque a gente que faz o seminário, a gente vê que muitos homens, ele nem sabia que Deus estava usando eles para escrever a Bíblia. Já tentaram queimar esse livro, mas a palavra é eterna. E alguém estava me criticando outro dia. Falou assim, não, mas é porque você usa a Bíblia no celular. Eu fui orar. E Deus me deu um texto. No princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Deus falou assim, eu sou a palavra. Depois ela foi para o rolo. Depois ela foi para o papel. Mas eu sou a palavra. Irmão, seja grato a Deus. Aqui é como quando a gente compra uma televisão, tem um manual. Aqui é o manual para a gente chegar no céu. Por isso que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração diante do que vai acontecer. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai há. Porque foi preparado desde a fundação do mundo. Muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Pô, vou preparar um lugar para vocês. Porque o desejo de Jesus é o quê? Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Essa é a promessa de Jesus para nós, Senhor. Seja fiel ao vencedor. Nós vamos estar com o Senhor. Você tem esperança de... Você já leu, já estudou sobre o céu? O céu nos incentiva a santidade. Está lá em Apocalipse 21. O céu nos incentiva a gente se alegrar. A gente enfrentar o sofrimento. Os irmãos aqui de Apocalipse que morreram, foram decapitados. Muitos deles, eles morreram por amor a Cristo. Antipas. E muitos os mártires. Quando a gente estava no outro seminário, no CT Banjo, foi dada aula sobre a história da igreja. E a gente assistiu uma pregação. A gente leu algumas coisas. E teve um pastor que começou a falar que um imperador, ele pegou um bocado de crente, colocou umas cruzes lá no seu palácio e botou aquele monte de crente. Passou gasolina, botar gasolina, uma espécie de piche lá. Bota fogo nesses crentes. E aí eu penso que ele cantaria isso aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Senhor Deus, eu quero te louvar por essa oportunidade, Pai. Nos ajuda, Pai, a levar a mensagem da cruz, a guardar no nosso coração, a proclamar essa mensagem até que o Senhor venha, Pai. O Senhor prometeu ao vencedor, daria oportunidade de comer da árvore da vida, ter a vida eterna, andar de branco, entrar na cidade santa, ser a coluna do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, Pai. Nós não merecemos o céu, nós merecemos o inferno, mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos amou, sendo nós ainda pecadores, veio, assumiu a nossa culpa, pagou os nossos pecados, e nós cremos nisso, Pai, venhamos viver por isso. Nós não vimos o Senhor, mas nós temos a expectativa, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, quando o céu se rasgar, todo olho verá. Um dia a gente vai ver o Senhor face a face. Um dia o Senhor vai estar nos servindo ali, Pai. Eu peço ao Senhor, me ajuda a não me esfriar na fé, a não desanimar. Ajuda essa igreja, meus irmãos, as minhas irmãs, cada jovem, as congregações, os trabalhos. Nós como obreiros possamos ensinar a tua igreja, para quando chegar naquele dia, a gente apresentar uma igreja santa, imaculada, perfeita, assim, diante do Senhor. Um povo que foi de fato redimido, Pai. Nos ajuda. Tenha misericórdia de nós, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós iremos se dividir em salas agora, não é isso?
Ela vai falar aqui. Os irmãos que normalmente vão para Gênesis podem permanecer aqui, tá bom? Junto com os adultos.